No dia 7 de agosto, começou a vigorar em São Paulo a Lei Antifumo, sancionada pelo governador José Serra. Uma medida polêmica que penaliza os fumantes, agrada, obviamente, os não fumantes e cria medo entre os proprietários de bares e restaurantes. Afinal, os movimentos desses comércios podem cair muito com essa nova lei. Joaquim, não dá para deixar de perguntar: qual é a posição da Abrazel sobre essa lei? Olha, a Abrazel está debatendo esse assunto. Primeiro, ele não foi debatido com as entidades. Não quer dizer que seja só a Abrazel, mas sim todas as entidades. Antes de ser sancionada a lei, Exatamente. Não houve um debate com as entidades? Não existiu. Então, o que acontece? Nós tínhamos aula fumante e não fumante. Os clientes, eles já se adaptavam e respeitavam isso. E nós víamos que eles saíam até para fumar, respeitando quem não fumava, isso já quem estava na aula até de fumantes, respeitando não fumantes. Então, o mercado estava adaptado, corria muito bem, sem problema nenhum. A Abrazel não é contra o não deixar de fumar. O que nós achamos é que tem que ter uma formação, tem que ter, desde o início, já nas escolas, isso, ensinar os alunos que o cigarro ele faz mal, que realmente ele prejudica algumas pessoas. Então, não somos contra. Todo mundo diz que a Abrazel é contra porque é o seu negócio. Não é bem isso. Tá? O que nós queremos é que respeite também os fumantes. Eu acho que a arte da civilização moderna tem que ser baseada na convivência entre os diferentes segmentos da sociedade. Eu concordo contigo com a avaliação de que a sociedade já estava se acostumando, já tinha se habituado ao fato de ter em lugares públicos, como bares e restaurantes, por exemplo, a ala dos fumantes e a ala dos não fumantes. Não é? Nós, melhor do que ninguém, podemos informar e inclusive ajudar o governo o que se passa dentro dos estabelecimentos. Essa informação seria muito importante e nós poderíamos melhorar sem esse terror que está acontecendo. Porque até alguns não fumantes também não estão satisfeitos, porque eles perdem os seus amigos fumantes, perdem essa convivência. E esses hábitos vão mudar. Então, em vez de frequentar o bar ou o restaurante, vão arrumar um outro lugar onde eles vão se reunir. Então, não é isso que vai impedir do fumante deixar de fumar o seu cigarro. Esse é um processo de educação. Né? Quer dizer, os malefícios que o cigarro faz. Também existem outras tantas substâncias que fazem mal à saúde, né? A própria comida não faz mal? A comida faz mal. Tudo em excesso não faz mal? Morar em São Paulo reduz a expectativa de... O simples fato de morar em São Paulo reduz a expectativa de vida em pelo menos 3 anos, mas nem por isso vai todo mundo deixar de morar em São Paulo, né? Vai acabar São Paulo, todo mundo vai embora. Né? Quer dizer, então, realmente esse diálogo, que eu não sabia que não tinha existido, deveria ter acontecido. Né? Inclusive, hoje existe tecnologia suficiente para você ter num bar e num restaurante um lugar para fumante e não fumante, que um não atrapalhe e não interfira no outro. Tem sistemas de renovação de ar, portas de vidro automáticas, uma opção de coisa que pode segregar o fumante de alguma forma, mas não impedir a convivência entre as partes. O que está acontecendo agora, na minha visão de jornalista, é um acirramento, né, de um certo ódio até, sabe, entre os segmentos da sociedade. Quer dizer, o que não fuma fica odiando o que fuma. Quer dizer, quando o cara pode ser um amigo dele que até gostaria de ter a sua roda para conversar. Exatamente. Não é? E Então, o próprio restaurante, ele poderia ser o grande divulgador de todo esse entendimento entre os fumantes e também os não fumantes. Então, nós faríamos esse trabalho, essa divulgação, com informação, com os malefícios que o cigarro traz. Tudo isso nós poderíamos fazer. E como é que a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, está orientando os seus associados para conviver com essa nova realidade? Com essa rigorosa nova realidade? Os associados eles estão cumprindo a lei. Logicamente, existem aquelas exceções, quem tem uma varanda ao ar livre, então as pessoas estão fumando. E o que nós estamos verificando hoje, que as pessoas estão dentro do restaurante, ela no meio da refeição ou após o seu café na refeição, eles vêm até a rua para fumar o seu cigarro na rua. Então, nós estamos vendo tudo isso. E isso está aí na televisão, todo mundo está vendo isso, as bitucas na calçada, todos esses problemas estão sendo causados, né?
E a Brasel está pensando em tomar alguma medida legal para promover esse diálogo, enfim, quer dizer, suspender o efeito rigoroso dessa lei e tentar dialogar a respeito? Nós temos uma ADIM ainda para ser julgada dentro da lei antifumo. Ela não foi julgada ainda. E nós esperamos até que o governador se sensibilize e ele também reconheça que existe o direito de fumar e dê esse direito aos clientes do restaurante que possam fumar, logicamente, muito bem entendido, com condições para isso. Claro, mesmo porque o cigarro é um produto legalmente fabricado, paga imposto, aliás, paga uma enorme carga de impostos, né? Eu me lembro bem que quando o governo federal deu isenção de IPI para a indústria automobilística, aumentou o preço do cigarro para de alguma forma se compensar na perda de receita do IPI, quer dizer, é uma fonte importante de receita. Por exemplo, o produto é legalmente fabricado, paga seus impostos, é uma fonte importante de receita de IPI para o governo federal, é legalmente distribuído, legalmente vendido. Quer dizer, como é que um produto que tem todas essas características, a única coisa que você não pode fazer é usá-lo? E depois nós temos 3 leis que nós acabamos sem saber qual nós vamos cumprir. Então nós temos uma lei federal, nós temos uma municipal e agora uma estadual. Então imagine você, vem uma pessoa de outro estado, chega em São Paulo e ele desconhece totalmente o que está acontecendo em São Paulo. Porque essa lei hoje, ela é em São Paulo. A lei tá. Como é do governador Zé Serra é em São Paulo, estado de São Paulo. Exatamente. Então, e o comportamento dessa pessoa? Muitas vezes ele não está alerta, tem lá as placas adesivas dos não fumantes, mas nós temos que explicar o que é que acontece em São Paulo e por aí vai, né? Explicar para o cliente, né? Bom, Joaquim, voltaremos a conversar com o Joaquim Saraiva, presidente do Conselho Nacional da Abrazel, sobre assuntos relacionados com essa atividade extensa e intensa no Brasil, atividade de bares e restaurantes, logo depois do intervalo. Fique conosco, voltamos já já.